Olá, aluno! Eu sou a professora Heloísa Garcia e esta é a disciplina Psicologia do Desenvolvimento e Teorias da Aprendizagem, a unidade 2. Recapitulando, qual é a estrutura dessa nossa disciplina? A unidade 1 apresentou as 3 correntes epistemológicas, inatismo, empirismo e interacionismo, e falou de 2 abordagens, tradicional e comportamental. Na unidade 2, falaremos de abordagem humanista e psicanalítica. E depois, na unidade 3, abordagem construtivista, inteligências múltiplas e inteligência emocional. E por que isso é importante para nós educadores, não é? Porque essas epistemologias, esses modelos, vão ocasionar pedagogias mais diretivas ou não diretivas ou relacionais. E no caso, na unidade 2, vamos falar de teorias que abordam uma pedagogia não diretiva. E aí nós vemos que a seta, não é, que estabelece a relação entre o professor e aluno, vai do aluno para o professor. Então a ênfase maior vai ser nos processos do aluno. E as 2 teorias que vamos falar é a abordagem humanismo e a psicanálise. A abordagem humanista, não é? O foco, como o nome já diz, é no humano, é no indivíduo, não é? Na busca da essência de cada pessoa. E isso vai estar presente na escola, não é? A base agora, então, não vai ser tanto o conhecimento objetivo, intelectual, mas o tipo de relação interpessoal que vai ser construída na escola, não é? Essa formação do indivíduo de uma forma mais integral, não é? Nós temos 2 importantes teóricos dessa abordagem. O primeiro, mais conhecido e mais consistente, Carl Rogers, e também Alexander Neal, não é? Essa pedagogia é conhecida também como uma pedagogia centrada no aluno, não é? Porque não é no conteúdo, não é no professor, é na figura de cada aluno, não é? Ela é não diretiva e nós vamos tentar entender por que ela foi inspirada por uma epistemologia inatista. Os eixos centrais desta abordagem são educação com ênfase no processo de crescimento. Então, agora não é mais no produto, mas no crescimento do indivíduo. E a relação professor-aluno, a ideia é que ela agora seja afetiva e horizontal. Então, que exista uma proximidade e que ela vá se basear mais nos afetos do que na autoridade, num conhecimento objetivo que o professor possa ter. E o foco, o objetivo maior da educação vai ser a liberdade e a felicidade. Como dissemos, Carl Rogers é um importante teórico da psicologia. A sua teoria foi conhecida como terapia centrada no cliente. Então, ele desenvolveu toda uma metodologia de trabalho na psicologia. Ele é conhecido como a 3ª grande força da psicologia. E essas ideias tão importantes e que tiveram tanta repercussão na sociedade, rapidamente influenciaram o campo educativo. Então, a educação centrada no aluno. Bom, aqui então a ênfase vai ser no desenvolvimento, não tanto na aprendizagem, né, que vem de fora para dentro, mas no processo de crescimento e desenvolvimento, algo que desabrocha de dentro de cada um, da sua essência, não é? Aqui, então, a experiência subjetiva vai ter uma importância maior. Então, o mundo objetivo, o mundo que existe de objetos, pessoas, leis e tudo mais, tem importância, claro que sim. Mas aqui o mais importante é o significado que cada um vai dar para esse mundo. O mundo subjetivado por cada pessoa, né? O homem aqui não vai ser visto predominantemente pelo lado racional. Ele vai ser visto como uma totalidade única, irrepetível, né? Então, o particular de cada um e, acima de tudo, livre, né? O homem também é um projeto inacabado. Então, a ideia de que ele não está todo pré-determinado ao nascer, não é? Mas que ele, buscando essa essência, o que o constitui, ele possa continuar num processo de expansão, não é? O pressuposto básico é a crença na fé e na confiança na capacidade de todos os indivíduos de aprenderem e de crescerem. É um olhar bastante positivo para o ser humano. E uma expressão, então, que ilustra muito bem isso é a ideia do tornar-se pessoa.
Então, na terapia, o cliente vai buscar uma ajuda diante dos seus conflitos e das suas angústias para tornar-se pessoa. E a escola, o professor também vai ter que ter isso em mente. Então, na relação homem-mundo, como nós falamos agora há pouco, não é? Vai ser importante entender o quadro de referência de cada indivíduo. Não um mundo único, que é apresentado objetivamente, mas qual é a qualidade de experiências, qual é, enfim, a ideia mesmo, né? De mundo, de sociedade, de família, que cada um vai ter dentro de si, não é? Nesse caso, também não existe uma dualidade, uma separação, indivíduo-mundo. Mas o mundo vai ser justamente esse espaço das potencialidades de cada um poderem emergir, não é? E o mundo, então, vai ser basicamente um fenômeno subjetivo, um fenômeno próprio, um fenômeno pessoal de cada um. Então, como cada um vai dar sentido para a sua experiência, isso é o que vai importar mais. E esse vai ter que ser, então, um foco a ser cuidado pelo professor. Bom, claro que com isso, a relação ensino-aprendizagem vai sofrer grandes mudanças em relação às abordagens, por exemplo, tradicional e comportamental, não é? Porque aqui a orientação já não é mais de fora para dentro. A orientação vai ser de dentro para fora, não é? De você tentar resgatar, favorecer a emergência da vida interna de cada um, não é? Da vida psicológica, mental, autoestima, uma visão autêntica que cada um possa descobrir e desenvolver a respeito de si mesmo, não é? Os objetivos da relação ensino-aprendizagem seriam, então, desenvolver a personalidade do indivíduo. Então, não é tanto o conteúdo que ele vai absorver, não é? Mas a personalidade como um todo. Favorecer a organização pessoal da realidade, quer dizer, ele conseguir organizar o seu modo de entender o mundo, não é? E desenvolver uma capacidade de atuar de forma integrada, então não só pela parte intelectual, mas também emocional e social. O professor aqui, ele não vai ter como principal função transmitir conteúdos ou ensinar naqueles moldes tradicionais, não é? A ideia é que ele seja um facilitador da aprendizagem. Então, os projetos, os interesses, os assuntos, eles vão emergir muito mais do aluno e o professor vai trazendo meios, sugerindo leituras, enfim. A aprendizagem vai ser mais direcionada pelo aluno e o professor facilitando esse processo, com pouca intervenção, né? Sem diretivismo. O objetivo do professor vai ser buscar, então, uma aprendizagem significativa para o aluno. Então, não é uma aprendizagem acumulativa de conhecimento, mas que seja significativa para cada aluno. E o que é uma aprendizagem significativa? Ela se baseia em, pelo menos, 5 características. Uma, ela envolve toda a pessoa do aluno. Então, para que uma aprendizagem realmente tenha efeito, não é uma memorização de conteúdos, não é algo só intelectual, mas algo que a pessoa integre na sua própria vida, não é? Com o seu modo de ser, sentir e reagir. Ela é auto-iniciada e automotivada. Então, para que ela seja significativa, ela tem que partir do indivíduo. E Rogers entende que nós, seres humanos, somos essencialmente automotivados e que foi a escola tradicional, foram algumas educações repressoras que foram desvirtuando, enfraquecendo, na verdade, uma capacidade e um desejo de aprender que todos temos. Para ser significativa, ela tem que ser penetrante, então ela tem que modificar, enfim, impactar o aluno, não ser algo repetitivo. Tem que ter foco naquilo que o aluno tenha interesse e curiosidade de saber, e ela tem que ser avaliada pelo educando. Ele não pode só depender de uma autoridade externa, né? Aqui já surge, então, um termo que não é tanto o aluno, mas o educando. Então, já dá essa ideia de alguém em processo, né? No gerúndio, alguém que está se educando, não é? E uma imagem, né, bem interessante que o Rogers apresenta é a ideia do indivíduo como um arquiteto de si mesmo, né? Então, essa capacidade que cada um tem de se construir, de se definir e, portanto, não se tornar dependente do que alguém diz como eu tenho que ser, né? Mas algo que brote de dentro de mim. Para isso, para que esse indivíduo possa se fortalecer nessa perspectiva humanista, é importante que as relações interpessoais
sejam de uma qualidade facilitadora para isso, né? Se eu tenho relações autoritárias, né, diretivas, isso não vai acontecer, não é? E no caso, como a gente tem falado aqui, a experiência pessoal, o significado íntimo de cada aluno é o que vai ser mais valorizado. Fica fácil nós entendermos que, com toda essa base, a educação humanista, ela vai buscar o quê? A democracia, não é? Uma ideia de igualdade, uma ideia de respeito, não é? Uma ideia de coletividade, não é? E vai procurar favorecer a autoaprendizagem do aluno. Tudo aquilo que significa ele poder ser o senhor de si mesmo, não é? E não dependente de autoridades externas. Alguns teóricos mais radicais, o Rogers em alguns momentos, e o Neal, e algumas escolas que nós vamos ver inspiradas no humanismo, elas inclusive abolem exames, notas, né? A ideia de que a referência externa tenha menos peso, porque o que importa é eu perceber o quanto eu aprendi, o quanto aquilo foi útil para mim. E eles afirmam que os livros são menos importantes do que as relações pessoais, né? Então, dá uma invertida, né, uma guinada muito grande em relação a abordagens de tipo tradicional e comportamental. E a ideia, então, é você opor, né? Aqui, o que se valoriza é a construção dos significados pessoais, reflexivos de cada um, em oposição ao quê? À incorporação de significados e respostas prontas que venham de fora. Além disso, numa educação humanista, né, a ideia é que o aluno vai se tornando capaz de tomar iniciativa, né, de se responsabilizar pelo seu processo, pelo seu estudo. Quer dizer, a autonomia vai sendo dada, claro, ele vai sendo confrontado com isso, mas que ele vá tendo esse papel mais determinante, não é? A ideia de que ele desenvolva a autodeterminação, o interesse, a motivação, o discernimento das escolhas que ele faz, não é? Que ele possa aplicar aquilo que ele aprende em situações da vida pessoal dele, não é? Que ele possa se adaptar a situações novas e, acima de tudo, que ele se preocupe não só com o seu processo pessoal, mas que ele vá colaborar com os outros, não é? Que ele se preocupe também com o coletivo, não é? E quais seriam, então, as condições facilitadoras dessa aprendizagem, né? Se a gente diz que a relação interpessoal vai ser a base aqui da aprendizagem do desenvolvimento, o que a gente, né, pode destacar? Que o professor, ele precisa ajudar nesses 3 pontos, sendo congruente. Então, quando ele ajudar, né, a ser congruente, autêntico naquilo que como ele se coloca, isso vai ajudar o aluno a ser congruente também. Ele demonstrar empatia, então ele perceber o sentimento do aluno, se colocar no lugar do aluno, e o respeito, né? O respeito incondicional, a aceitação do aluno por aquilo que ele é. O método não diretivo, que é esse que nós estamos vendo, né? Ele vai se basear nessa visão, então, positiva, do potencial que o aluno tem para aprender, todos têm, então não é uma perspectiva seletiva, é uma perspectiva de incluir e favorecer a todos, não é? Essa tendência positiva de se autorrealizar, de se autocrescer, de ser criativo, não é? E de se tornar independente também. Em síntese, não é? A competência básica do professor vai estar mais em como ele percebe as relações interpessoais, como ele se percebe, como ele favorece um ambiente, né, positivo para a aprendizagem, do que ele ser um grande expert naquela área de conhecimento, não é? E aí é importante que tanto o aluno como o professor estão em processo de crescimento, né? Algo aberto nas nos 2 polos dessa relação. Então, se nós pensarmos, né, algumas diferenças bem marcantes entre o que Rogers está propondo aqui no humanismo e o que o Skinner propõe na abordagem comportamental vista na unidade 1, nós temos, né, que o Rogers vai criticar o planejamento e o controle externo, não é? Isso vai contrário a toda a ideia de que o indivíduo tem que ser livre e aprender a se autogovernar, não é? Ele também vai ser contra exames, notas, né, referências externas para a aprendizagem, o que foi defendido, né, por Skinner, e também, né, o princípio de que o homem é ele que vai dando sentido para o mundo e para a história, e não que ele tem que se submeter a uma ordem que já esteja dada externamente. Então, vamos a uma interatividade.
Um grupo de alunos briga muito, se agride com frequência e não consegue desenvolver as atividades propostas. Como um professor baseado no humanismo não deveria agir? Alternativa A: propor trabalhos em grupo, favorecendo o autoconhecimento. Alternativa B: aplicar punições mais rígidas. Alternativa C: favorecer a empatia entre os alunos. Alternativa D: realizar autoavaliações com os alunos. Alternativa E: propor discussões sobre o respeito mútuo. Vamos pensar e já voltamos com a resposta.